dia, crianças! Como vocês estão? Espero que todas estejam bem e tenham passado uma ótima semana na presença do Senhor. Vamos orar então para nós começarmos mais uma escola bíblica dominical. Abaixe sua cabeça e ore comigo. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos porque o Senhor está presente na nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem derramado o seu amor sobre a nossa vida. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento para podermos falar da tua palavra. E eu peço também que o Senhor dê às crianças entendimento para que elas possam aprender, entender e aprender e colocar em prática aquilo que elas vão aprender através da tua palavra nesta manhã. Senhor, muito obrigado por este momento, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, criança, eu quero que você vá pegar a sua Bíblia. Se você ainda não pegou, pegue a sua Bíblia. E nós vamos abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5, dos versículos 20 ao versículo 27. E hoje nós vamos falar de um homem que era muito avarento. Um homem que se chamava Geazi. Geazi, ele era o moço, o ajudante de Eliseu. E Eliseu era o homem de Deus. E Eliseu ajudava muitas pessoas. Eliseu fazia milagres, mas não por ele. Eliseu sabia que o poder que ele tinha, ele vinha de Deus. E é o nosso Deus que fazia essas coisas. Que não era por ele, não era Eliseu que fazia, não era o poder que ele tinha, mas era o poder que Deus dava a ele. E é através do poder de Deus que Eliseu fazia os milagres, que Eliseu ajudava as pessoas através da sua vida. E Eliseu, ele ajudou um homem que se chamava Naamã. E esse homem era um homem muito rico, esse homem era um homem que vinha de uma outra terra, uma terra que era inimiga de Israel, que era os Círios. Vocês se lembram dos Círios? Se lembram do rei Ben-Hadad? Pois Naamã, ele era general desse exército, do exército de Ben-Hadad. E os Círios eram inimigos de Israel. Mas Eliseu, mesmo assim, mesmo sabendo que os Círios eram seus inimigos, ele não olhou para isso, mas ele fez o milagre através do poder de Deus. Ele fez o milagre, ele curou a vida daquele homem de Naamã com o poder que Deus havia dado a ele. E Geazi viu toda aquela riqueza, todas aqueles presentes, aquele dinheiro, aquela prata, aquele ouro, aquelas coisas bonitas que Naamã havia trazido para presentear o homem de Deus. O seu coração se encheu de cobiça. Ele quis para ele. Ele deve ter pensado assim, puxa vida, nós não temos nada, nós vivemos assim, não recebemos todas as coisas que nós fazemos, que o meu senhor Eliseu faz para as pessoas, ele não cobra nada. E agora era a hora da gente receber alguma coisa, porque esse homem vem trazendo tantos presentes para o meu senhor, ele deveria pegar alguma coisa para si. Mas Eliseu, como eu havia dito, ele não pegava nada para si, ele não recebia nada, porque ele entendia que o poder não era dele, o poder era de Deus. Então eu quero que você leia comigo o versículo de número 20, que diz assim: Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Olha só o que o Geazi fez. Ele pensou na sua mente, ele arquitetou um plano e ele correu atrás daquele homem e ele mentiu. Olha só o que diz o versículo de número
22. Ele diz assim: então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: tudo bem? Aí Geazi respondeu. Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dai-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Olha só o plano que Geazi havia traçado na sua mente, estava colocando em prática. Primeiro ele cobiçou, ele viu todos aqueles presentes, viu toda aquela prata e aquele ouro e ele quis para si. Depois ele mentiu, porque ele disse que o servo, que o senhor dele, que Eliseu havia mandado ele ir lá. Mas Eliseu não havia mandado ele fazer nada daquilo. Mas ele fez assim mesmo. Ele foi e ele mentiu. E o Naamã deu os presentes. Deu aquilo que ele pediu. E então ele volta para casa. Com todo aquele presente. Com toda aquela prata. Com as vestes. E ele põe naquele saco e ele tenta esconder aquilo. Para que Eliseu não encontre. Ele tentou esconder. Mas Eliseu, servo de Deus, o Espírito de Deus já havia falado ao coração de Eliseu, contando tudo aquilo que ele tinha, que Geazi havia feito. E olha só o que diz. O versículo 24 diz assim: tendo ele, Geazi, chegado ao outeiro, tomou das mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, se pôs diante de Eliseu. E Eliseu perguntou: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Ele mentiu de novo. Teu servo não foi a parte alguma. Mas olha só o que Eliseu disse para ele. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era esta ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Geazi, então, ele não entendeu muita coisa não, né? Geazi não entendeu que o Espírito de Deus havia mostrado para Eliseu aquilo que ele tinha feito. Sabe, crianças, a cobiça é pecado. A mentira é pecado. Geazi tentou esconder, não só de Eliseu, mas ele tentou esconder também de Deus aquilo que ele estava fazendo. Porque ele sabia que aquilo era errado. Ele sabia que a cobiça não vinha de Deus, que era pecado. Ele sabia que mentir também é pecado. O nosso versículo de hoje, ele diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do nosso Deus estão em todo lugar. Deus vê todas as coisas, mesmo aquelas coisas que nós fazemos escondido, que nós achamos que está escondida. Deus vê todas as coisas. Não adianta a gente ir para um lugar onde ninguém nos conhece e fazemos coisas que a mamãe e o papai não gostariam que fizéssemos. Fazemos coisas que nós sabemos que Deus condena, que é pecado. Mentimos, pegamos aquilo que não é nosso, cobiçamos, somos arrogantes e achamos que estamos longe de Deus. Não, os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Os olhos do Senhor, eles veem todas as coisas, mesmo aquelas coisas que nós fazemos em oculto, que nós fazemos escondidas e achamos que ninguém vai ver, ninguém está vendo. Então nós podemos fazer
Não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor podem ver todas as coisas. Podem ver até aquilo que vai no mais profundo do nosso coração. Mesmo quando nós escondemos lá no fundo, ninguém sabe, ninguém viu. Mas Deus, Ele conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe quando nós estamos fazendo coisas erradas. Bom, o pecado de Geazi teve consequência. Olha só, a cobiça de Geazi e a mentira de Geazi teve consequência. Olha o versículo de número 27. Olha o que diz. Eliseu então disse para ele, já que você quis o ouro, a prata, as vestes, vinhas, toda essa coisa, toda essa riqueza que não te pertencia e você quis para você, então você também vai receber outra coisa. E ele diz, portanto, a lepra de Naamã pegará a ti e a tua descendência para sempre. Olha só. E não foi uma coisa, sabe, que ele ia, um castigo que ele ia receber e ia passar. Não, era uma coisa que ia ser para sempre, como se fosse uma maldição. Já que você quis o ouro de Naamã, a prata de Naamã, as vestes, a riqueza que Naamã tinha, já que você quis tudo isso, você recebeu e agora você vai receber também a lepra de Naamã. E a Bíblia diz que toda a descendência de Geazi iria ficar leprosa. E olha, não acaba mais aí ainda não, olha, ele diz assim, então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Puxa vida, que tristeza, que tristeza. A lepra era uma doença terrível naquela época. Nós aprendemos no domingo passado que os leprosos em Israel, eles tinham que viver separados, longe da sociedade, longe de todo mundo. Eles não podiam viver na cidade, na mesma casa que a família morava. Não, eles tinham que ficar separados. E agora Geazi também tinha que ficar separado, porque ele morava em Israel. O pecado de Geazi teve consequências. O nosso pecado também tem consequência. Quando nós pecamos contra Deus, quando nós mentimos, quando nós desejamos aquilo que não nos pertence, quando nós somos arrogantes, quando nós achamos que nós somos melhor do que todo mundo, que aquilo que eu tenho é mais bonito, é mais legal do que o de todo mundo. Quando eu trato mal as pessoas, quando eu brigo na escola, quando eu brigo em casa com o meu irmão, quando eu desobedeço a mamãe, quando eu faço aquilo que Deus não gosta. O nosso pecado tem consequência. Sabe por quê? Porque não adianta a gente tentar fazer isso escondido de Deus, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. E a Bíblia diz que o nosso pecado, que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos contra Deus, nós temos consequência, o nosso pecado tem consequência. Só que tem uma coisa muito legal em tudo isso. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós temos alguém que perdoa o nosso pecado. Deus enviou Jesus para morrer numa cruz, para perdoar todo o nosso pecado. Então, quando eu e você pecamos, nós podemos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que perdoe o nosso pecado, que mude a nossa vida. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que perdoe o nosso pecado, pedindo ao Senhor que cuide de nós, pedindo ao Senhor que nos livre de fazermos aquilo que não desagrada a Ele, que nos livre da cobiça, que nos livre da mentira. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Vamos orar agora, pedindo ao Senhor que perdoe o nosso pecado. Vamos orar agora pedindo ao Senhor que nos livre de pecarmos contra Ele, de fazermos aquilo que desagrada ao Teu nome. Quero que você abaixe sua cabeça agora e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor para pedir perdão pelo nosso pecado, para pedir ao Senhor que nos livre de pecar contra Ti, Pai. Que se há na nossa vida alguma coisa que não é do Teu agrado, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a tirar isso da nossa vida. Que
Que o Senhor possa nos ajudar a não mais mentir, a deixar a mentira, a deixar as coisas que não te agradam, Pai. A sermos filhos obedientes, que amam a tua lei, que amam, Senhor, fazer a tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a andarmos de acordo com a tua vontade, Pai. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e perdoa a nossa falha e nos ajuda, Senhor, a andar conforme o teu querer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O versículo da semana hoje é esse: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15 e 15:3. Bom, crianças, hoje nós aprendemos sobre a cobiça e sobre a mentira. E aprendemos também que Deus vê todas as coisas, que nada pode ser escondido de Deus, que não adianta nós tentarmos nos esconder de Deus, porque Ele nos vê em todo lugar. Então, que você possa guardar isso no seu coração, que você possa decorar o versículo, enviar para nós, que esse é o nosso versículo da semana. Eu espero que você decore, que você envie para nós, tá bom? Então, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa lição, por essa história que foi contada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, pela tua palavra que foi explicada e que foi contada através desta história. Senhor, nos ajude a não mais pecar contra ti. Nos ajude a estarmos diante de ti como servos aprovados. Abençoe cada criança, Pai, cada pessoa que ouviu esta palavra hoje, que elas possam guardar nos seus corações, que elas possam não mais pecar contra ti, Pai. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Crianças, que vocês possam ter uma ótima semana e um beijo grande para vocês e até a próxima.